O eletroencefalógrafo, ele nada mais é do que uma série de amplificadores, tá? A gente vai transformar aquelas ondinhas em microvolts, que a gente não consegue enxergar, em ondas visíveis no ecrã do computador. Esse aqui é o eletroencefalógrafo. O coração dele é o amplificador. Nós podemos representar o amplificador, existe um amplificador chamado amplificador simples, que a gente pode representar assim, ó. Você tem uma entrada, é um amplificador de voltagem. Ele aumenta voltagem. Você tem amplificador também de corrente, etc. Aqui é de voltagem. Nós temos um sinal que entra e a outra entrada, ela se conecta ao terra. Você lembra que a diferença de voltagem é sempre entre dois pontos, né? Você tem uma montanha aqui, fazendo analogia com o fluxo de água, né? A diferença de potencial, você vai ter um potencial X aqui e um Y aqui. Nós vamos analisar essa diferença de potencial. Vou desenhar o meu barquinho aqui para ficar bonitinho. E a bandeirinha do Brasil. Então, a diferença de voltagem aqui entre dois pontos, X e Y. Aqui é a mesma coisa. E na saída, nós temos só um canal. Só que o amplificador simples, que é esse aqui, não pode ser usado no eletroencefalograma, porque nós vamos ver o sinal do escalpo aqui, e aqui nós estaríamos conectados ao terra. Então, tudo que passa pelo terra, tudo que vai para o terra, inclusive a interferência da linha de força, 60 Hz, que eu já falei para vocês também na discussão sobre princípios de eletricidade, vai sair aqui. Como essa amplitude aqui muitas vezes é em milivolts ou volts, você suja o sinal e você não enxerga nada. Então, a gente não pode usar esse amplificador aqui no eletroencefalograma. Descobriu-se depois, e graças a essa descoberta, a essa engenhoca que os pesquisadores fizeram, que a gente pode ter o eletroencefalograma. Como é que eles fizeram? Você entra, por exemplo, aqui com um sinal do escalpo, um eletrodo do escalpo, no G1. G1 recebe esse nome por causa da grid do amplificador primitivo. O G1 ele é positivo, ele entra como um sinal positivo. Como a gente estuda a diferença de potencial, o G2 ele entra como sinal negativo. Se você pegar um outro amplificador e fizer a mesma coisa, G1 positivo e G2 negativo, entretanto, olha aqui que interessante, eu vou ligar aqui esses dois canais aqui, o G1, aliás, o G2 do primeiro amplificador e o G1 do segundo, eu conecto ao terra. O G1 do primeiro amplificador, positivo, fica para um eletrodo e o G2 negativo do segundo amplificador fica para outro eletrodo do escalpo. Então, aqui é escalpo e aqui é escalpo também. Notem o seguinte, hein? Como eu tenho dois canais de valores opostos ligados ao terra, aqui o sinal vai entrar negativo. Aqui o sinal vai entrar positivo. O mesmo sinal que vem do terra entram por dois canais de valores diferentes. Um é positivo, o outro é negativo. A resultante aqui vai ser um grande zero. Então, o que acontece com o amplificador diferencial? Isso aqui é o amplificador diferencial. Este aqui é o amplificador do eletro, hein? Amplificador diferencial. Olha, os sinais aqui eles entraram com valores diferentes, então o que acontece é que você cancela esse canal. No final, você vai ver a diferença de potencial entre o eletrodo G1 que está no escalpo, olha o eletrodozinho aqui, e o eletrodo G2 que também está no escalpo ou na orelha. Até aqui, pessoal, está dando para acompanhar? Dr. Célio Alves, seja bem-vindo. Vocês estão conseguindo acompanhar bem aqui, é tranquilo? Então, responde, inclusive, uma questão, né, que perguntou por que não conecta logo no terra? Por causa disso aqui, né? Podendo explicar melhor agora, né?
entrando nos detalhes, né? É porque exatamente toda interferência... Quer ver outra coisa que o Terra pega também? Outra coisa que o Terra pega é o eletrocardiograma. Em qualquer lugar do corpo que você colocar um eletrodo, você vai pegar o sinal do eletrocardiograma, porque, como nós havíamos conversado, isso aqui é em microvolt, né? Não é milivolt. Então, você vê isso em qualquer parte do corpo e o amplificador diferencial, aqui embaixo, ajuda-nos a cortar essas interferências, a bloquear essas interferências. Então, daqui nós vamos ver alguns conceitos interessantes que nós vamos discutir melhor depois, mas hoje eu vou dar só uma pequena introdução, que é o seguinte: a gente pode representar tudo isso aqui assim, ó. Podemos representar tudo isso aqui assim. G1, G2 e aqui o Terra, como se não existisse isso aqui. Vamos prosseguir. E na saída um canal só, né? Na saída a gente vai ter potencial. Então, vocês imaginem comigo o seguinte agora, né? Nós temos aqui um escalpo de um paciente aqui. Esse paciente aqui, pessoal, é o Juca Chaves, está com o nariz enorme ele. Vamos imaginar aqui o seguinte. Nós temos aqui o escalpo do paciente, os dois eletrodos, né, o amplificador diferencial aqui. E vamos imaginar algumas situações. Por exemplo, né, vocês lembram que aqui o sinal ele entra positivo e aqui ele entra negativo. Se nós tivermos um sinal, por exemplo, de 10 microvolts entrando em G1 e 10 microvolts entrando em G2, nós vamos inverter esse sinal aqui no eletrodo de baixo e o sinal que sairá é nulo. Nós vamos ter um ISO aqui, um isosinal, ele é nulo. Se nós tivermos um sinal em G1 entrando de 10 e um sinal em G2 entrando de 20, esse sinal aqui ele se torna negativo, esse sinal ele é positivo, nós tiramos um do outro, nós vamos ter para baixo uma deflexão. Depois, quando vocês revisarem a nossa discussão lá sobre amplificadores, vocês vão ver o seguinte, tá? Que os focos, qualquer tipo de foco, ele geralmente é negativo. Qualquer tipo de atividade focal, ela é negativa. O gerador geralmente é negativo, geralmente. O sinal, ele sempre vai apontar para o polo negativo. Vai sempre apontar para o gerador negativo. Se vocês pegarem alguns livros mais antigos, deixa eu ver aqui. Esse amplificador que nós estamos discutindo aqui, ele é a primeira linha de amplificação no eletro. O eletro ele tem vários amplificadores, tá? O que a gente discute aqui é o amplificador, a primeira linha de amplificação para a gente poder entender o processo. Eu já falei, né, para vocês, não sou engenheiro, sou médico como vocês, né? O importante para a gente é entender o princípio da coisa. Esse amplificador diferencial, ele filtra uma grande parte das interferências, tá? Vocês vão ver depois lá na discussão que eu coloquei, que eu não vou me aprofundar aqui para não comer muito o nosso tempo. Ele filtra os sinais que nós chamamos sinais de modo comum. Aqueles sinais que entram em todos os canais. O sinal, quando ele entra, por exemplo, se ele for negativo, na saída do amplificador diferencial, por questões que vocês podem ver na discussão que a gente fez do amplificador depois, ele sai invertido. Então, esse sinal aqui é negativo, ele sai para cima. Se o sinal for positivo, na saída do amplificador diferencial depois, ele vai sair para baixo. É o contrário do que entra. Livros antigos de texto vão dar várias regrinhas para você, né, a respeito dos potenciais. Mas se você guardar o seguinte, olha, você tem, por exemplo, aqui, ó, FP1 e F7.
nós podemos dizer que o FP1 é o G1, F7 é o G2, FP1 e F7. Potencial negativo está perto do F7, do FP1. A deflexão mais perto do FP1 vai ser para cima, ó, quando você compara esses dois canais. Se a região mais negativa, se a região com potenciais mais negativos estiver mais próximo do G2 aqui, ele vai apontar para cá. A onda, eu costumo dizer o seguinte, de maneira assim bem chula, né? Que a onda, ela bica para o potencial negativo, ok? Tanto que às vezes você tem o que nós chamamos de focos positivos. Você tem focos positivos. 2 eletrodos que estiverem colocados aqui, ó, perto do foco positivo, 4, né? Teria que ser assim. Tá? Quando a gente fizer a diferença de potencial aqui, o foco está aqui, ó. Ele vai apontar para longe, ele vai fugir do positivo. Esses 2 eletrodos aqui também. Aqui, né? Aqui, aqui. Aqui também. Esse eletrodo, quando estiver captando que está próximo do foco positivo, ele vai fugir. Isso aqui é a base, então, do processo de amplificação e de deflexão de onda, que a gente vai ver em detalhes mais para frente. Essa parte teórica, então, eu vou passar rapidamente, porque a gente não percebe, né? Mas já foram 20 minutos. 20 minutos da nossa discussão. Então, vamos ver agora traçados, que é uma coisa muito mais interessante. Vou começar a ver traçados aqui. Paciente de 20 anos. Vamos dar uma reduzida aqui no número de canais. Eu venho aqui criar uma nova montagem. Coloco assim. Anterior. Monopolar. Oficina anterior monopolar. Esquerda, direita. Criei uma nova montagem. Por enquanto não mexi em nada aqui. Agora eu vou apagar tudo isso aqui. Eu venho aqui, coloco que a derivação é monopolar. E coloco aqui que são 21 eletrodos. E agora vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 canais aqui. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 canais. Então, nós vamos pegar só essa região anterior aqui, ó, sem a linha média. Lembrando que sempre a gente pega primeiro o lado esquerdo, né? Para depois pegar o lado direito, não é? Quando constrói a montagem, tá? Vamos lá. Já vai dar uma montagem diferente aqui. Nós estávamos com uma escala de 10. Aqui vem outra dica, né? Quando você coloca mais canais, você pode melhorar essa escala aqui de amplitude, ó. Quanto menor a escala aqui, a gente discutiu isso, né? Quanto menor a escala, maior a amplitude do sinal, né? Quanto maior a escala, menor a amplitude do sinal, né? Porque a escala aqui é em microvolts por milímetro. Padrão do elétron convencional, 7 microvolts por milímetro. Então, nós vemos que aqui nós temos um evento. Vamos ver o que é isso agora. Todo mundo consegue enxergar aqui o ritmo alfa? Vejam que interessante, hein? Nós não temos aqui eletrodos occipitais, nós não temos. Nós não temos aqui eletrodos occipitais. O eletrodo que vai mais atrás aqui é o C3 e o C4. E a gente enxerga o ritmo alfa ali. Porque o alfa, né? Ele se difunde, às vezes, para eletrodos mais anteriores. Então, a gente está aqui trabalhando com essa região central aqui. Nós estamos trabalhando com a região central e anterior aqui do escalpo. E a gente ainda consegue ver um alfa aqui, ó. Ver um alfazinho ali. Será que é alfa mesmo? Vamos ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ritmo alfa, porque ele se difunde mesmo. Então, não é para a gente se assustar com isso. Muito bem. Agora, isso aqui, vocês notem bem. FP1 a 1. FP1 a 1.
FP1 eletrodo mais anterior aqui. E FP2 aqui também, A2. Essa montagem, ela é bipolar ou é monopolar? Quem se habilita? Ninguém se habilita. Bipolar, monopolar. Ok. Alguns falaram mono, outros falaram bi. Essa montagem, então, vamos relembrar. Sempre que tem A1 e A2, ela é referencial à orelha, que A1 e A2 são as orelhas, né? Referencial ou monopolar. É como se você pegasse um eletrodo, exatamente, é como se você pegasse um eletrodo e comparasse com um neutro. No caso aqui, as orelhas. O Jean pergunta qual o número do EEG. Número em que sentido, o Jean? Qual o nome? É Carlos, você acha aqui em cima, ó. O nome dele está aqui, ó. Tá vendo ali? Isso, exatamente. O Thiago já colocou ali para o Jean. É esse aqui, ó. Você vai achar no site. Eu coloquei por último, mas coloquei depois. Vamos pensar nesse evento aqui? Vamos dar uma pensada nesse evento aqui? Olha só. Isso aqui é uma normalidade? Não é porque a gente não está vendo a normalidade, né? Mas dá dúvida. Então, vamos ver esse evento aqui. Não está em eletrodos frontopolares? Está. Está em eletrodos frontopolares, está lá na frente. Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro negro. Vamos voltar para o nosso quadro negro. Está aqui. E vamos entender que aquilo ali, sempre que você tem essas ondas de alta amplitude isoladas nas regiões frontopolares, frontopolar, FP1, FP2, F7, F8. Olha, F7, F8, esses eletrodos aqui, eles vão pegar a base do lobo frontal e eles vão pegar a região anterior do lobo temporal. Então, F7, F8, só para já começar a falar um pouco de clínica, né? Você vai ver muito foco epilético de epilepsia do lobo temporal aqui. Epilepsia do lobo temporal. Muito bem, o Maurício já colocou aqui, isso é um piscar. É isso mesmo, isso é um movimento ocular. Tá certinho. Então, FP1, FP2, você vai ver esse tipo de alteração. F7, F8, você vai ver também esse tipo de alteração. E você vai ver esse tipo de alteração também, vai projetar também para F3, F4. Então, viu aquilo ali? É um piscamento mesmo. Agora, olha só que interessante. Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Isso aqui é um olho. Aqui você tem um nervo óptico. Direitinho. Então, o olho, ele também é um dipolo. Nós sempre trabalhamos com dipolos. Ó, ele colocou aqui, o Eric colocou, Maurição sabe tudo. É isso aí. Está mostrando que sabe. Nós sempre trabalhamos com dipolo. O que é dipolo? Sempre que você tem um polo negativo e um polo negativo, você forma aqui um campo elétrico. Esse campo elétrico é um dipolo. Neurônio, dendritos. Vamos fazer um outro neurônio aqui. Espera aí. Você tem aqui o axônio do neurônio. Você tem aqui os dendritos apicais que vão lá para a superfície do escalpo. Corpo do neurônio positivo. Dendrito apical negativo. Você vai ter um dipolo. Vai formar um campo elétrico aqui. E o que você vê na superfície do escalpo é isso aqui, ó. Por isso que geralmente o que você vê na superfície ou o foco ou o gerador, ele é negativo. O olho, ele também tem um dipolo. Ele tem um dipolo também. A retina, os corpos celulares, né? Os axônios que fazem as sinapses, eles não estão aqui. Os dendritos que captam os sinais não estão aqui? Estão. Então, a retina, ela é negativa. E a frente do olho, a córnea, ela é positiva. E não é pouca coisa não, hein? Isso aqui, essa diferença de potencial aqui, vai de 50 a 200 microvolts. Só que você tem que lembrar o seguinte também, né? Você tem que lembrar o seguinte.
Lembra do seguinte aqui. Desenhar o Joãozinho aqui. Você tem os olhos do Joãozinho aqui. Nariz, a boquinha. Você tem os eletrodos. Aqui seria FP2. FP1. Aqui o F7, aqui o F8. Você acaba não enxergando 200 microvolts, porque existe o quê? Os potenciais estão aqui no olho. À medida que esses potenciais se difundem, você vai perdendo energia. Então, você vê uma amplitude menor, mas você vê, mesmo com amplitude menor, você vê isso aqui, ó. Como é que se processa isso aqui? Todo mundo está acompanhando? Tranquilo? Sem problema? Jean, doutora Dória, Maurício, todo mundo acompanhando. Luciana, tranquilo. Ivan. Ok, então, veja bem, isso aqui é importante entender, tá? Para vocês saberem o que é que vocês estão vendo ali. Vamos imaginar aqui o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. O indivíduo, desenhar a cabecinha aqui de novo. Deixa eu apagar essa aqui. Apagar essa cabecinha. Colocar o nosso olhinho ali para cima. Aqui, o olhinho. Desenhar agora só os olhinhos aqui. Desenhar os eletrodos. FP1 está aqui. Aliás, FP1. FP1 está aqui. FP2. F8. E F7 está aqui. Quando você fecha os olhos, quando você pisca e você fecha os olhos, nós temos um fenômeno chamado fenômeno de Bell. Fenômeno de Bell. Ou seja, você, quando fecha os olhos, sem perceber, você olha para cima. Então, se você tiver um eletrodo aqui, FP1, e aqui um FP2, e você fecha os olhos, você olha para cima, o polo que vem para cá, para cima, né? O olho, ele está nessa posição. Quando você fecha os olhos, ele vai para essa posição aqui. Fica positivo. Então, o que você vai ver no FP1, no FP2, quando fecha os olhos, é isso aqui, ó. Ou uma deflexão assim. Tranquilo? Isso aqui é bem fácil. Se a gente decorar se a gente decorar, né, que a deflexão positiva é para baixo e que a córnea é positiva, no fenômeno de Bell você olha para cima, fica positivo, é para baixo. É tranquilo. Quando você abre os olhos, FP1, FP2, o que é que vai acontecer quando você abre o olho? A deflexão vai ser para onde? É isso aí. Olha só, o contrário, não é? Você está afastando daí, né? A córnea, mesma coisa que a córnea. Você afastou a córnea agora do eletrodo e você aproximou a retina. A retina é negativa, os potenciais negativos, sempre que você está próximo de potencial negativo, você aponta para cima, aqui. Você vai ter para cima no FP1 e no FP2. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos inverter, vamos continuar a brincadeira aqui que está interessante. Olha só, vamos pegar o F7, F8, eletrodo F7 aqui, eletrodo F8 aqui, certo? Aí, o cidadão resolve olhar esses olhinhos ladinos aqui, ó. Seu olhinho ladino, né? Pequenininho assim, a pupila bem pequena, olhando assim. Ele olha para cá, para o F8. Quando ele olha para o F8, a deflexão aqui vai ser para cima ou para baixo? Olhou para o F8. Para baixo. Para o F8, exatamente, ele vai olhar para o F8, é positivo, ó. Porque está positivo aqui. A córnea está para cá. E o F7? A deflexão é para baixo ou para cima? Não, não. Ó, alguém colocou aqui F7 para baixo, F8 para cima. Não é. Você tem que lembrar é que a gente esquece que no eletro positivo ele é para baixo, né? Porque é o que eu sempre comento, né? Quando você faz o potencial de ação, que a gente estuda lá no segundo ano de medicina, né? O potencial de ação, a gente sabe que aqui é positivo, né? Aqui é mais 40, por exemplo. Aqui é 0 e aqui é menos 70, sei lá. Mas, enfim, lembrem que o amplificador diferencial ele inverte o sinal. Então, o positivo no amplificador diferencial é para baixo, hein? Positivo é para baixo. No eletro é o contrário, positivo é para baixo. Certo? Então, aqui, F7 negativo para cima. E o contrário também vale, né? O contrário também vale.
certo? Se o cidadão aqui olhar agora para o F7, vai acontecer exatamente o contrário. Esse é para baixo e esse aqui é para cima. Vamos dar uma analisada naquele sinalzinho ali para a gente entender? Vamos lá dar uma analisada no sinal. Muito bem. FP2, FP2, F8. Então, olha aqui que interessante. Vamos ver o que aconteceu aqui. Cadê a canetinha? Está aqui. Aqui a deflexão ela é positiva ou negativa? Aqui a deflexão ela é negativa no FP1. No FP2 ela é um pouquinho positiva. E no F8 ela vai ser positiva. F7 ela é negativa. O que aconteceu aqui? Alguém falando que o F8 foi mais positivo que o referencial por causa da córnea. Exatamente. Ó, vocês vejam que aqui os dois eletrodos do lado esquerdo, eles são negativos. Os dois eletrodos do lado direito são positivos. Então, para que lado esse indivíduo está olhando? Quem mata? Dá uma pensadinha que é isso aí que vocês matam rapidinho. Olha só, os dois da esquerda negativos, os dois da direita positivo. Ele olhou para que lado? Exatamente. Por isso vocês entenderam o conceito direitinho. Você vai ter uma deflexão para baixo para o lado em que você tem a córnea. Então, o indivíduo aqui, ele está olhando para o lado direito. Você já sabe até para que lado ele está olhando agora, tá vendo? E o que acontece depois, não é que você olha para o lado direito, você olha e volta. A gente não faz isso, a gente não olha e volta. A hora que você volta, você tem uma deflexão contrária aqui, ó. É aquela pessoa que olha para um lado, olha para o outro, né? Assim que quando você fecha os olhos, às vezes você movimenta o globo ocular, mesmo com os olhos fechados. É a hora que você tem essas deflexões aqui. Exatamente. À direita. E depois aqui, ó, o caminho de volta. Né? A pessoa olha e já volta rapidamente. Dúvidas, pessoal, aqui? Olha, a gente vai ter uma discussão sobre artefatos, mas não dá para você ver o eletroencefalograma e não falar de artefatos, né? Porque tudo as coisas se imbricam. Então, vocês vejam aqui, ó, aparece essa ondinha aqui. O que é isso? É um foco epilético? Então, vocês vejam que não tem influência sobre as outras regiões do escalpo. Você não tem influência nenhuma, é só aquele eletrodo ali. No eletroencefalograma, não é assim que funciona. No eletroencefalograma, existe uma interação entre as diversas regiões, tá? Você tem uma interação ali. Então, o que acontece? Olha, você tem o escalpo do indivíduo aqui e você tem um foquinho aqui. Esse foco ele vai gerar um campo elétrico. Você imagina aquela situação em que você atira uma pedra num lago e você vai formando aquelas ondas em volta da pedra. É a mesma coisa em relação ao campo elétrico, uma analogia ao que acontece ao campo elétrico. Então, você tem um eletrodo aqui e você tem um eletrodo aqui. É muito difícil você ter uma alteração de potencial que pega só um eletrodo, por causa do campo elétrico. E é assim que a gente tem que raciocinar quando a gente vê um eletroencefalograma. Você pode até falar o seguinte: eu não sei o que é isso aqui. Eu não sei o que é isso. Mas não deve ser biológico. Isso aqui não é potencial cerebral. Não é potencial cortical. Por que não é? Porque não tem influência nos outros eletrodos próximos. Isso aqui chama-se popping. Popping de eletrodo. O que é isso? O eletrodo mexeu um pouquinho na cabeça. O T4, tá? Mexeu um pouquinho na cabeça da pessoa, deslocou um pouquinho e ele faz ali um potencial. Sempre que você tem movimento, você tem a eletricidade estática. Lembra aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, que você esfregava a caneta na cabeça, pegava o papelzinho picado ali e a caneta atrai o papel? Aquilo é eletricidade estática. Então, sempre que você faz um movimento, né, do eletrodo, que ele mexe um pouquinho na cabeça, você tem o escalpo, você tem a pasta e você tem o eletrodo. Mexer um pouquinho o eletrodo aqui, você vai desequilibrar aqui essa interação, isso vai gerar um campo.
Já vi laudo de popping como onda lenta agudizada. O Ivan falando. É verdade. Então, pessoal, fica aqui o popping. Super tranquilo. Vocês entenderam, né? Isso aqui é bem light. Vamos mudar de canal aqui para a gente poder pegar agora de verdade aqui, que é a região posterior. Vamos pegar aqui. Aqui é lateral aqui, mas está faltando aqui os eletrodos do mesmo jeito. Bom, vamos tocar, se eu ficar procurando isso aqui agora. Vamos lá. Bom, 7 microvolts por milímetro, varredura 30 milímetros por segundo. Vamos dar uma olhada nesse exame aqui. Vamos prosseguir. Ele está mudando de canal aqui por algum motivo. Só um instantinho. Antero-posterior, lateral. Alguma coisa está acontecendo aqui nesse programa. Olha só. Antes de mexer na montagem, vamos rever isso aqui. Olha que curioso, ó. O sujeito pode falar que isso aqui é um foco. Tá? Ele está laudando, ele fala, tem um foco ali. Isso não tem foco. Olha só, as duas montagens, né? Os dois canais aqui, desculpe, melhor falando, os dois canais, eles têm o F4 conectado aqui, ó. Então aqui você tem o FZ, F4. E aqui o F4, F8. O que acontece aqui? Você teve um popping aqui de F4. O popping é negativo. Você tem a reversão de fase, tá? O nome disso aqui é reversão de fase. O nome disso é reversão de fase. Você tem a reversão de fase, trocando em miúdos para onde as ondinhas bicam, para o ponto negativo, que é onde ocorreu esse popping aqui. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo? Vamos prosseguir. Eu quero ver se eu consigo acertar esse negócio das montagens aqui. Só um minuto. Algum probleminha aqui, deixa eu ver. Vamos ver agora. Vou esconder esse canal aqui. Ocultar. 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 Pronto. Bom, essa montagem é melhor. Vocês podem ver o seguinte aqui. Todos conseguem ver o ritmo alfa. Ritmo alfa ou atividade alfa. Ritmo alfa posterior nessa região. Esse ritmo tem aquele aspecto fusiforme. Frequência. Vamos ver a frequência? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver se repete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão ver que varia, tá? Às vezes tem 11, às vezes tem 9, às vezes tem 9,5. A gente vai pela média. Olha que interessante. O ritmo alfa, regiões posteriores, ele se difunde também aqui para T5. Ele se difunde também para T6. Nós temos um pouquinho de difusão também para T4. Muito menos para T3. E aqui, F7, olha, F7 e F8, a gente tem aquele ritmo misto de baixa amplitude. Olha, com esses conhecimentos, né, você pegando um eletro padrão, já dá para você fazer um laudo aí de um eletro normal padrão, que é exatamente isso aqui. O padrão é isso aqui, que tem muita variante, né? Mas o padrão é isso aqui. Alfa posterior, beta anterior, FP1 e FP2, FP1 e FP2. Às vezes pega um pouco de alfa também, mas é um alfa que vem lá de trás, não tem problema nenhum. Os alfas que são primariamente anteriores, a gente já viu um aí, né? O terceiro ritmo. Deixa eu ver aqui, a minha tela está com espaço, né? Espera um minutinho, quero ver se eu consigo ampliar sem que vocês sumam. Pera aí. Agora vocês já sabem que isso aqui, ó, é um movimento ocular. Às vezes, olha só, aqui você tem FP2 e F8. Aqui você não vê quase nada, ó. Olha a diferença de amplitude aqui, ó. Aqui você não vê quase nada. Aqui não... Isso acontece, tá? Essas assimetrias, assim, de potenciais que são artefatuais, elas podem ser assimétricas, elas podem aparecer de um lado, não aparecer do outro. Agora, veja, como é artefato, não faz muita diferença. Isso não é biológico, tá? Isso aqui, você tem que lembrar que isso aqui não é do cérebro. Isso aqui é de movimento ocular. A gente vê muito no eletro. Você pega paciente idoso, por exemplo, os velhinhos. Olha, gente, é complicado, viu? Como evitar isso? Como é que você evita isso? Alguém tem uma ideia? Alguém daria uma ideia para a gente resolver
a esse problema? Qual que é a solução da equação aqui para evitar isso? Sedar o paciente. É uma ideia. Eu diria que é uma ideia. Olha, até se faz isso às vezes, viu? Super bonder não. Tapa o olho, exatamente. Fechar os olhos. Você pode fechar os olhos com os dedos mesmo. A técnica tem que fazer isso. Ela segura o olho delicadamente com os dedos. A Prina fala o seguinte, tapa o olho, exato. Você pega uma gaze, pode colocar sobre os olhos. Essa gaze ela pode ser embebida num sorinho fisiológico também ou não. Porque daí o paciente se tranquiliza, os olhinhos ficam fechados. Falou em sedar, às vezes se seda assim. Você seda com hidrato de cloral, que a gente vai ver. Aí o paciente... Sua mão não altera o traçado? Boa pergunta. Altera. Pode alterar. Se você ficar mexendo a mão sobre o escalpo, na hora que vocês estiverem perto de um aparelho, de eletrocefalograma, ou laudando, lá, fazendo, captando o exame, né, de um paciente, você passa a mão assim, pode passar a mão uns 10 centímetros de altura, distante da cabeça do paciente, assim, do eletrodo. Você vai ver que aquilo ali gera uma interferência, gera um artefato ali, causa assim. Agora, se você ficar com a mão paradinha, você diminui a possibilidade de acontecer isso. Pergunta do Ivan aqui, a referência em FPZ pode ajudar? Então a gente seda... Bom, vamos lá. Ó. Referência em FPZ pode ajudar? A referência que você faz é colocar uma referência na ponta do nariz, às vezes. Tá? Mas não é comum. Comum referência de orelha. Segundo, o que a gente faz é colocar eletrodo de referência. A gente coloca um no extremo superior direito de um olho, do lado de fora, né? E um outro no extremo inferior externo do outro olho. Aí você vai saber se aquilo aí foi artefato de olho ou não, embora com experiência a gente já saiba. Perguntou o que é hidrato de cloral, que a gente vai ver depois, é o que a gente usa no laboratório, tá? Para sedar o paciente, porque ele tem pouca influência no traçado do eletro, ele não modifica muito o sinal do eletrocefalograma, o hidrato. Tiago pergunta qual a posição melhor do paciente para fazer o exame. A posição melhor é a posição deitada, mas a gente faz também paciente sentado, às vezes na cadeira de roda, tá? A gente faz o paciente sentadinho na cadeira de roda, ou então na mesa de decúbito também. O ideal é deitadinho mesmo, como está colocando, decúbito dorsal, né? Barriguinha para cima, deitadinho. É a melhor posição, mas pode ser sentado também, não tem muito problema não, dependendo do que você quer ver. Olha, deu 1h06, né? Que passa muito rápido, né? Vocês estão participando bastante, eu estou adorando trabalhar com vocês. Vocês são super, assim, animados, participantes. Vocês têm umas tiradas muito inteligentes também. Vamos dar uma paradinha agora, a gente volta quando for 1h11. Daqui a... 1h11. 22h07, tá? Vamos voltar quando for 22h12, ok? Vamos dar uma paradinha para a gente tomar uma água, 5 minutinhos.